Olá, vamos falar agora sobre mobilidade urbana, um tema extremamente importante e desafiador para nossa cidade de Criciúma. Bem, eu falo que a mobilidade urbana ela tem muito a ver com educação, com saúde, com segurança. Por exemplo, se você não tem uma boa mobilidade urbana, você não chega nos postos de saúde, hospitais, UPAs. Se você não tem uma boa mobilidade, você terá dificuldade para chegar na escola, na universidade. Se você não tiver uma boa mobilidade, você também pode ter problemas em relação à segurança pública. Ou seja, você percebe que a mobilidade urbana ela está interligada em várias outras áreas. Por isso que é importante na gestão pública pensar as áreas interligadas, uma contribuindo e dialogando com a outra. O que muitas vezes a gente percebe que isso não acontece na gestão municipal de Criciúma, que as áreas se interliguem, dialoguem, conversem, para estar pensando nas políticas públicas conjuntas e necessárias na nossa cidade. Então é importante a gente discutir isso. Mobilidade urbana não pode ser apenas pensada para o carro. Tá? O carro hoje em Criciúma tem o absoluto protagonismo. A gente precisa criar uma cidade, construir uma cidade pensando nos pedestres. E aí nós temos que ter calçadas em boas condições. Hoje em Criciúma nós temos diversos locais com passeios públicos, calçadas destruídas. Se você pegar a Avenida Centenário, como eu utilizo nas minhas caminhadas muitas vezes, ou para fazer alguma coisa, é um desafio você andar em Criciúma com segurança, porque calçadas estão completamente destruídas e você corre risco de tropeçar, de cair e se machucar até gravemente. Ou seja, mobilidade urbana para os pedestres. Nós temos que pensar nas pessoas com deficiência, que têm extrema dificuldade, por exemplo, para se locomover de muleta, de cadeira de roda, numa cidade extremamente construída com calçadas muito precarizadas na parte central e até nos bairros. Ou seja, precisa se pensar nisso. Inclusive a justiça muitas vezes já andou acionando o município em relação às calçadas, porque realmente nós temos que pensar no pedestre. Nós também temos que discutir a questão das passarelas. Eu acredito que existem locais hoje onde as pessoas têm dificuldade para atravessar. Na frente da rodoviária, por exemplo, é um problema muito sério as pessoas atravessarem de um lado para o outro. Poderia ter, pensando numa passarela, obviamente que se pensando nela na questão da inclusão das pessoas com deficiência, para que essas pessoas não tenham essa dificuldade, ali no centro e também lá no Pinheirinho, que eu considero em alguns momentos até mais grave. Para você atravessar ali do posto de gasolina, ali naquela região do Pinheirinho, até do outro lado ali, em frente à Igreja Católica, do lado do Marcos Rovares ali, você passa um trabalho porque você atravessa duas pistas do asfalto, a pista do amarelinho, o trilho, outra faixa do amarelinho, mais as duas pistas do asfalto até chegar do outro lado, pessoal. É um desafio imenso para os pedestres atravessarem ali. Ali também deveria estar se discutindo uma passarela. É importante também discutir isso. A ciclovia também, né, pessoal? É muito urgente hoje em Criciúma. Tanto na Avenida Centenário, na parte central, Pinheirinho, Próspera, como também interligando com os parques e os bairros também. Hoje a ciclovia ela é muito importante. Bicicleta ajuda as pessoas a deixarem um carro em casa, desafoga o trânsito, é mais saúde, qualidade de vida e muitas pessoas utilizam para o trabalho. Muitas se exercitam, outras usam para o trabalho e a gente já vê, né, infelizmente, acidentes graves que lamentavelmente ocorreram por não ter uma ciclovia em Criciúma. Está na hora da cidade se modernizar em relação à mobilidade urbana. É as calçadas, a questão do pedestre, passarelas, ciclovias, a questão também do transporte público. Nós temos que destacar aqui que faz 24 anos que os 3 terminais foram construídos, Próspera, Centro e Pinheirinho. Na época o transporte de Criciúma estava entre os mais modernos e eficientes até do Brasil. Só que passaram-se 24 anos e a população de Criciúma já cresceu muito. E o que aconteceu? Novos terminais não foram construídos. Eu acredito que no Rio Maina precisa. Nós temos aí 60 mil moradores na região do Rio Maina, de 217 mil em Criciúma. Uma na quarta linha também. Então, ou seja, é urgente mais terminais e mais linhas de ônibus nos bairros. Acreditem, reduziram os horários de linha de ônibus nos bairros.
Reduziram também até o número de amarelinhos. Claro que antes da pandemia, se a gente for analisar, existiam até aquele amarelinho grandão, tal do minhocão que eles falavam. Ou seja, é menos amarelinho circulando por minuto na cidade, é menos horários dos branquinhos nos bairros, não tem ciclovia, calçadas destruídas, passarelas, ou seja, temos que pensar na mobilidade urbana, pedestres, ciclistas, claro que também os motoristas, mas a gente tem que priorizar as pessoas, uma mobilidade urbana onde as pessoas consigam se movimentar e criar outras rotas alternativas para desafogar o trânsito nas áreas centrais, evitar que os caminhões, fiquem circulando em locais onde tem muita mobilidade de carros, ou seja, tem que se pensar nisso, mas tem que chamar pessoas que entendam do trânsito, pessoas especializadas, engenheiros, os melhores nomes para pensar essas áreas. Criciúma precisa de gente qualificada em cada área, discutindo políticas públicas necessárias para uma cidade que é a mais importante do sul de Santa Catarina. Criciúma, uma das mais importantes do estado, a mais importante do sul, e que precisa também estar pensando em ações regionalizadas, discutindo também com outros prefeitos. Está na hora de se pensar nisso. Eu, como pré-candidato a vereador, venho aqui discutir com vocês essas questões, porque a gente precisa estar dialogando sobre os problemas e propondo alternativas e conversando com as pessoas sobre a mobilidade urbana que ela precisa de melhorias mais do que urgentes na nossa cidade de Criciúma. Então eu venho aqui trazer essa conversa com vocês no dia de hoje sobre mobilidade urbana. É mais do que urgente a gente discutir esse tema tão importante, que tem a ver com saúde, com segurança, com educação, porque uma boa mobilidade as pessoas conseguem se locomover e viver o seu dia a dia com segurança que elas merecem no cotidiano das nossas cidades. Uma cidade construída para as pessoas e construir, administrada com as pessoas. É governar para as pessoas e com as pessoas. É isso que nós temos que ter uma gestão pública em Criciúma. E o papel de um vereador é estar fiscalizando e cobrando isso e de um prefeito estar executando sempre em diálogo. Eu vim aqui dialogar com vocês como cidadão essas questões tão importantes. E como pré-candidato a vereador, eu venho aqui trazer mais um tema para que possamos refletir juntos e pensarmos na Criciúma que nós tanto queremos. Uma cidade que seja pensada para as pessoas e não apenas para o carro. Até mais, pessoal.